esse é o começo. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pedaço da minha história. Gostaria de compartilhar com vocês como tudo isso começou e o porquê tudo isso começou. Gostaria de contar um pouco do começo dessa trajetória, do começo até o ponto que me levou a estar aqui. O porquê tudo isso começou, explicar para vocês um pouco do que me motivou, do que me motiva, um dos meus principais motivos para estar aqui hoje. E no final farei 2 perguntas para vocês, mas eu gostaria de compartilhar, de estar aqui, contar um pouco da minha própria história, de porquê e como tudo isso começou. Tudo isso começou com um cenário extremamente caótico e eu pontuo o princípio da minha história com uma inconformidade muito grande, onde eu, no meu estado atual, naquele momento, eu era extremamente tímido. Era uma barreira que eu teria de passar, era algo que estava em mim diante daquele cenário. Eu era extremamente tímido. Quem me conhece pessoalmente, quem estudou comigo na infância, nesse período, deve se lembrar o quanto eu era tímido. Quem estudou comigo naquela época lembra que nós se reuníamos para fazer trabalho, para se apresentar na sala, e nós segurávamos cartazes, e naquele momento, em se deslocar para frente da sala para segurar cartaz, eu tremia, eu não conseguia me expressar. Eu não queria mais ser tímido. É daí que surge a inconformidade. É aí que surge o ponto de partida na minha vida. Eu não me conformava com aquilo. Eu sabia que aquilo me atrapalhava em diversas áreas da minha vida. Eu não gostaria de ser tímido daquela forma. Eu buscava uma forma de mudar aquele cenário. Eu gostaria de ter voz. Eu gostaria de não mais viver dia após dia daquela mesma forma. Em um cenário extremamente caótico, onde eu não via saída. A única luz possível que eu enxergava era nesse momento que eu vou compartilhar com vocês. Era onde por muitas das vezes eu entendia o conteúdo. E eu sabia que um colega meu não tinha entendido o conteúdo por completo. Tinha só entendido uma parte. E eu levantava minha mão, pedia para a professora para que eu pudesse sentar ao lado do meu colega e explicar o conteúdo para ele. E por muitas das vezes eu ouvi, eu consegui aprender o conteúdo com você. Muito obrigado. Você explicando, eu consegui absorver o conteúdo. Aquele era o único momento. Aquele era a luz em um cenário extremamente caótico. Aquele momento me trazia extrema felicidade. Em um cenário em que eu não via mais saída. Na época eu tinha muitas ideias, vários pensamentos, mas infelizmente naquela época eu não tinha noção de como transmitir, de como expressar. Eu não sabia a mínima noção de como dar o primeiro passo. Era algo extremamente distante para mim. Eu pensava que nunca chegaria a esse momento. Que eu nunca seria capaz de mudar aquele cenário. Eu não sabia como dar o primeiro passo. Eu não sabia como agir. Uma noção mesmo que mínima do que eu queria naquele momento de luz. Naquele momento de luz onde eu podia ajudar alguém a entender o conteúdo. A noção mesmo que mínima do que eu queria. Mas ainda era algo tão distante.
Era algo que eu não tinha tomado para mim. Eu não tinha nenhuma noção do que se tornaria. Mas eu sabia, eu conseguia identificar aquele momento como um momento de luz. Eu conseguia identificar aquele momento como algo que não só fazia com que eu me sentisse bem, mas eu pude de alguma forma interferir positivamente. Aquele muito obrigado naquela época de infância fez total e absoluta diferença. Por isso não deixe que isso escape. Não deixe com que isso se perca na vida de vocês. Não perca de vista o momento que você considera e atribui luz. Não perca de vista, invista nesse momento. Busque ter cada vez mais momentos como esse. Momentos em que você atribui luz, que você considera fazer sentido para a sua vida. No começo houve inconformidade. No começo houve o desejo de não mais estar inserido naquele cenário. A minha timidez me atrapalhava. E eu busquei, mesmo sem direcionamento por anos e anos e anos, mudar aquele cenário. Esse momento de infância onde eu estou compartilhando com vocês, onde eu via um cenário extremamente caótico e eu via, mesmo que minimamente, um momento de luz. Naquele momento eu já pude identificar por mínimo que seja onde eu gostaria de estar, o que eu gostaria de fazer. Pense agora, em qual momento da sua vida você atribui luz? Em qual momento da sua vida parece que tudo faz sentido? Onde você pensa que aquele lugar era onde você deveria estar? Que você não vê o tempo passar? Uma atividade que te alegra, uma atividade que lhe transforma. Pensa nisso. Reflita sobre isso. Um trecho da minha história, um pedaço da minha história, onde eu via o caos, mas também podia enxergar lá no fundo, mesmo ainda sem nitidez, um momento de luz. Então eu pergunto para você, qual é a sua maior inconformidade hoje? O que lhe incomoda? Qual é a sua inconformidade, o que você não mais deseja para si? Verbalize. Tome ação, mesmo que mínima. A segunda pergunta é: o que no seu cenário atual você deseja mudar? É uma pergunta que complementa a outra. Seja sincero ao responder essa pergunta. O que no seu cenário atual você deseja mudar? Pense. O que você deseja mudar? O que você deseja fazer para tornar a sua vida diferente? Como na infância, aquele cenário caótico que me incomodava, que me atrapalhava. O que no seu cenário atual você deseja mudar realmente? Realmente, com absoluta certeza
que aquilo que você mudar, aquilo que você realmente deseja mudar, transformará a sua vida dali para diante. Pense naquilo que será um divisor de águas na sua vida. Na minha infância eu pude identificar. Na minha infância eu pude saber que aquilo era o que eu não desejaria mais viver. Naquele momento de luz, foi o momento onde eu pude ter noção, onde eu pude, sim, tentar dar o primeiro passo. Ir em busca daquilo que me fazia bem, daquilo que fazia sentido para mim. O que é que faz sentido para você? Tome para si essas perguntas. Reflita sobre elas. E o que faz sentido para você hoje? Responda com sinceridade. Responda para si mesmo. Esteja presente para tudo isso. Esse foi um pouco da minha história. Foi um pedaço do início de tudo, dessa inconformidade que me deu uma noção mínima de causa e luz. Eu gostaria de estar compartilhando isso com vocês dessa forma, sem edição, sem corte, de forma sincera, compartilhando com vocês um pouco da minha história e respondendo por que tudo isso começou, como tudo isso começou, até que eu pudesse estar aqui com vocês compartilhando isso. Gratidão, tenha isso para si. Muito obrigado.